que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Aí está a expectativa agora da torcida para a entrada do Vasco da Gama no gramado do Maracanã. Daqui a pouquinho vai começar a decisão, a finalíssima do Brasileiro 97. Vasco e Palmeiras. O Vasco precisando apenas de um empate. A torcida do Vasco fazendo a festa pelo anel do Maracanã. A torcida do Palmeiras também recebendo agora, olha aí, muita vibração da torcida de Vasco e do Palmeiras. E daqui a pouquinho você vai curtir a finalíssima aqui na Globo. Para você ligado na Globo, falamos ao vivo do estádio do Maracanã. Continua o clima de decisão neste domingo. O Brasil é campeão do torneio da Arábia, 6-0 na Austrália, devolveu com juros e muita correção o 0-0 da outra fase. Agora é hora de Vasco e Palmeiras, é hora de mais uma decisão na tela da Globo. É hora da gente conhecer o campeão brasileiro de 1997. A torcida lota o Maracanã, a festa é linda, a cidade do Rio de Janeiro vivendo totalmente o clima de decisão. Nas esquinas, nas caminhadas pela praia, o papo é Vasco e Palmeiras. O Vasco em campo, o Palmeiras também. E um Maracanã lotado vai curtir a grande decisão. Você ligado na Globo não perde um detalhe de Vasco e Palmeiras. A história você sabe, uma decisão de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos lá em São Paulo, lá no Morumbi. O placar de 0-0, o Edmundo sendo expulso. Toda uma semana de expectativa para o que o tribunal da CBF decidiria. Hoje tem Edmundo em campo, ele foi apenas multado e está aí o artilheiro do campeonato com a camisa 10 do Vasco, provocando uma euforia ainda maior na galera vascaína. E toda a emoção está no ar. Vasco e Palmeiras, o Vasco joga por mais um empate para ser campeão brasileiro pela terceira vez. O Palmeiras precisa vencer no Maracanã para sair do Rio de Janeiro com o 5º título brasileiro da sua história e o terceiro nesta década de 90. Tá aí o Edmundo, capitão do time do Vasco, no centro do campo, esperando o capitãozinho do Palmeiras. Daqui a pouco todas as emoções, agora é hora da gente conferir as estrelas que vão para o jogo. As escalações de Vasco e Palmeiras para você. Começando pelo dono da casa neste domingo, pelo Vasco do técnico Antônio Lopes, o time de melhor campanha no campeonato. 32 jogos, 21 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. A escalação do Vasco da Gama. Os 11 jogadores do Vasco que trazem toda a esperança da torcida para o título brasileiro. Carlos Germano 1, Valber 2, Odivan 3, Mauro Galvão 4, Felipe 6. Luizinho 5, Nasa 7, Juninho 8, Ramon 11, Evair 9, Edmundo número 10. Repete Antônio Lopes, o time que jogou lá no Morumbi, empatou 0-0 e trouxe a vantagem do empate aqui para o Maracanã. Do outro lado o Palmeiras, 32 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 5 derrotas. E este time escalado por Luiz Felipe: 1 Veloso, 2 Pimentel, 3 Roque Júnior, 4 Kleber, 6 Júnior, 5 Rogério, 8 Galiano, 10 Alex, 11 Zinho, 7 Euler, 9 Viola. A mudança é a volta de Galiano, a saída de Marquinhos do time que jogou no Morumbi. A arbitragem aqui no Maracanã. O trio tem o juiz que mais apitou no Brasileirão. Aí está ele, é Sidraque Marinho, da FIFA, do estado de Sergipe, com Jorge Paulo Gomes, do Distrito Federal, e Heriberto Pessoa, também do Sergipe. Nas bandeiras são os assistentes. O goleiro Carlos Germano retrata aí toda a sua tensão
a concentração antes do início do jogo. Nós temos tempo de dar uma passada pelo campo com os repórteres da Globo que acompanharam durante toda a semana Vasco e Palmeiras e trazem de detalhes, destaques dos dois times. No Vasco, Mauro Naves. Olha, Kleber, Edmundo nos vestiários pediu muito empenho e também fez uma promessa. Vai sair de campo hoje campeão. Ele que está se despedindo do Vasco, vai jogar no futebol italiano. Estreia dia 4 de janeiro pela Fiorentina. Prometeu aos companheiros que vai fazer um gol e quer o título, Kleber. Você viu ali o campeão dando uma ajeitada na chuteira. 29 gols no campeonato, já é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, recebe todo o apoio da torcida que hoje tem um detalhe especial, uma atração especial. Ela, a própria torcida, é estrela do jogo no telão que a Globo montou aqui no Maracanã, e a torcida aparece por lá fazendo a sua festa, dando o seu incentivo para os jogadores. De um lado Veloso, do outro Carlos Germano. Veja aí a oração do Carlos Germano. Todo goleiro tem a sua tradição antes do início do jogo. O Edmundo, grande estrela, o capitão do time do Vasco, o artilheiro do campeonato, deu um beijo na bola antes do início e o Mauro Naves já disse, fez promessa para os companheiros, vai ser campeão. A dupla do Vasco que faz a alegria dessa galera, Evair e Edmundo. Edmundo, o artilheiro do time do campeonato com 29 gols, o Evair é o vice com 8 gols. São atrações, são estrelas do jogo. A decisão vai começar. Vasco e Palmeiras. Você quer um outro tempero para colocar mais sabor ainda na final? O futebol de São Paulo, o estado de São Paulo com seus times já conquistou 9 títulos nacionais. O futebol do Rio de Janeiro, outros 9. Ou seja, a rivalidade entra mais do que nunca em campo. Sidraque Marinho autoriza. A bola rola no Maracanã. A decisão do brasileiro está no ar. A saída do Vasco, e veja como o Viola já vai apertando o Odivan, o Mauro Galvão, os zagueiros vascaínos. O time do Palmeiras começa com uma marcação mais aqui no campo do Vasco. Aí recebe Valber pela direita. É a habilidade no setor defensivo vascaíno. Juninho vem buscar. Odivan toca. Mauro Galvão. O Vasco começa num ritmo absolutamente interessante para ele. O empate dá o título ao time carioca. Aí o erro de passe, o Galeno cortou, mas não conseguiu a sequência. Odivan. Joga a bola para o ataque. A briga era entre Kleber e Evair. O Sidraque já marca a primeira falta do jogo. A falta de Kleber, que foi o grande marcador do Edmundo no domingo passado. Aí uma trombada do Odivan com o Viola. Coisas do jogo. Aí a primeira do Edmundo. Lá vem ele. Fez fila, perdeu a bola, sofreu falta. A chegada do Pimentel e a falta marcada. A falta vai ser cobrada e daqui a pouquinho a gente vai passar algumas informações para você lá do torneio da Arábia. A premiação, aqui vem chegando o Vasco, olha o Evair, o primeiro chute, Veloso! Desvia para escanteio na batida de pé canhoto do Evair, reveja! Encheu o pé, deu bobeira a defesa do Palmeiras, deixou o Evair livre. Muito cuidado com o Edmundo e liberdade para o Evair é perigo. Vai o primeiro escanteio, a galera do Vasco entra dentro de campo com o time. Ramon bateu, é bola fechada, tira outra vez a zaga. É mais um córner. Aí o Edmundo esperando para receber. Você está revendo aí o lance, como sobe todo mundo, é um agarra-agarra constante. Aí o Edmundo veio buscar. Encara a marcação. Traz a bola para o pé direito, faz o cruzamento. O Veloso deixou passar, a bola saiu. O Palmeiras vai sair para o jogo. Aí vem o Kleber. Chegou, protegeu e ganhou o arremesso. As informações da decisão para você. O resultado mais frequente, 1-0. 8 vezes aconteceu isso. Uma vitória do Vasco por esse placar e 7 do Palmeiras. Aí vem jogando o Palmeiras. Alex. Girou bem, conseguiu abrir o espaço, deu para o Zinho. A marcação já chega forte em cima dele, do Luizinho. Tem habilidade o Zinho, mas tem persistência. O Luizinho toma a bola. Agora o Vasco arranca com Juninho. Vai levando lá pela direita. 2 palmeirenses a cercá-lo. Ele insiste, consegue a jogada, vai para o fundo. Leva boa vantagem, é momento de perigo e a bola vai para fora. Uma arrancada perfeita do Juninho.
Jogada importante, um jogador importante no esquema do Vasco, marca e ataca. Você viu como ele chegou como autêntico ponta-direita. É começo de jogo, Casagrande, vamos chegando a 5 minutos. Dá para perceber um Palmeiras com a marcação adiantada, mas um Vasco no seu estilo. Veja de novo o lance. O Palmeiras está tentando dificultar a saída de bola do Vasco, né? Apertando, tentando fazer que a defesa do Vasco dê um chutão, pule por cima do meio campo. Mas o Vasco está tendo paciência, está tocando a bola, e as duas principais oportunidades de gol até agora foi do Vasco, o chute do Evair e essa jogada do Juninho. Então o Palmeiras, o Maracanã é grande, essa marcação sob pressão dá muito espaço, tem que tomar cuidado com isso. Que linda jogada do Edmundo para cima do Rogério. Depois, na sequência, o Alex tomou. Rogério vai com o Palmeiras. Toca para o Euler. Vem chegando pela direita. Olhou para a área. Fez o cruzamento. O Odivan mergulha para tirar. Já aconteceram 27 finais do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Bebeto passando orientações para o time do Vasco. Nessas 27 finais, 4 vezes nós tivemos o confronto Rio-São Paulo. 3 títulos para o Rio, 1 para São Paulo. Vantagem carioca nos confrontos. Só 2 vezes a final do Campeonato Brasileiro não teve um paulista ou um carioca. Nos outros anos, sempre 2 times, um do Rio ou um de São Paulo, disputando a final do Brasileiro. Os 2 setores defensivos vão levando vantagem até agora contra os ataques. Mais uma bola tomada. Aí o Evair dominou pela direita. O Edmundo já disparou pelo meio, o Evair jogou, o Edmundo mata no peito, entra na área, foi puxado. E o juiz está dando o toque do Edmundo antes de um puxão em cima do camisa 10 do Vasco. Acabou quase que prendendo a bola. Quando ele matou no peito, ela rolou. Chegou a tocar o braço na bola, teve olho vivo o Sidraque Marinho, porque depois o Edmundo foi puxado. Vem aí o trabalho do Viola, girou, tocou para o Rogério, ele prende bola. O Maracanã absolutamente lotado e o jogo já é o recorde de público do Campeonato Brasileiro, deixando para trás o Vasco e Flamengo. 89.900, Cleber. 89.900 ingressos vendidos, R$1.380.000. E lá vem Palmeiras chegando com perigo, a bola era tentada pro Zinho, não deixou o Felipe que vai acompanhando, ele sai e vai lá para a direita, acompanha a marcação e 2 vezes já foi fundamental para fazer o corte. Domina o Evair. Olha o Juninho. Juninho vai para dentro, chega bem a zaga. Duplo empate em decisões aconteceu só em 86, quando São Paulo e Guarani empataram 1-1 no primeiro jogo, 3-3 no segundo, e na decisão por pênaltis, o São Paulo foi campeão brasileiro. Esse ano nós tivemos o primeiro empate já na semana passada no Morumbi, 0-0. Hoje, se der empate, o Vasco leva. Não tem pênalti, não tem nada. Vem aí o trabalho do Edmundo, olha a jogada individual, ele vai tentando levar para o fundo. Prendeu, fez um cruzamento bom, chega a zaga do Palmeiras para tirar o Galhardo de cabeça, tira na frente da zaga. E o Palmeiras vem retomando a bola com perigo, vem o Viola, botou na frente, ficou no chão. A torcida do Palmeiras reclama, o Viola levanta quieto, o Nasa travou a bola. Outro erro do Vasco, vive um momento em que erra muito a saída de bola o time do Vasco. Palmeiras tenta se aproveitar, vai ficando no campo de ataque. Foi uma bola difícil lançada pelo Alex. O Júnior não conseguiu dominar. Nós já vamos chegando a 21 minutos, Tomé. Até agora o Zinho não se conforma pelo fato do Viola não ter ele passado a bola no ataque anterior. E aqui no banco o Luiz Felipe reclamou muito também com o centroavante, o atacante do Palmeiras. Foi nesse lance aí, ó. Ele arrancou e o Nasa deu realmente na bola. E o Zinho ficou reclamando um passe que poderia ter saído do Viola para ele. A Globo acompanhando tudo, mostrando tudo para você. As informações, as imagens, a grande decisão do Campeonato Brasileiro de 97. Tem o Euler, tá no chão o jogador do Palmeiras. O Felipe dá o carrinho, o Alex domina. Deu posição legal, o Bandeira domina o Zinho, jogou por cobertura, joga para fora. E o Bebeto aproveita para passar mais instruções do Antônio Lopes, que não está gostando do time. A última instrução, a expressão usada pelo Bebeto, que está falando com os jogadores, é que acha que o time está meio sonolento e quer o meio-campo jogando mais junto. Nasa, Luizinho, Juninho e Ramon se encostando. Aí você viu o toque preciso ou tentativa do Zinho, foi muito boa. O jogo está parado, o Rogério está sendo retirado de campo no placar 0-0. Ramon recua até o Mauro.
Palmeiras sai de novo para marcar pressão à saída do Vasco. E você fica sabendo que 4 empates pelo placar de 0-0 aconteceram em 22 jogos entre Vasco e Palmeiras. Um deles na semana passada. Esse placar hoje dá o título ao Vasco da Gama. O Palmeiras precisa ganhar o jogo no Maracanã. Aí o Rogério voltando já para o campo. Já está de novo completo o time do Palmeiras. E o Felipe faz uma grande jogada para cima do Euler. 2 na sequência, 2 dribles. Só não conseguiu evoluir no lance. Aí tentou o terceiro, acabou forçando demais a barra. Foi para fora e arremesso para o time do Palmeiras. O Ramon tem o Evair mais no meio, o Edmundo um pouco mais enfiado. A opção é mesmo com o Felipe. Olha como o Evair vem buscar o jogo na intermediária. O Valber dispara lá pela direita. O Juninho domina. Prefere o toque pro Edmundo. Ele girou, tem a condição do chute. Mandou para dentro da área. A bola volta pro Edmundo. Pé esquerdo na bola. Veloso. Ele não pegou em cheio na bola. E tinha o Ramon como uma opção ótima para um possível passe. Preferiu o chute. Acabou o Veloso pegando. Mais um chute, uma jogada de Edmundo. Uma bola para cima do goleiro. Serve para incendiar a torcida do Vasco. Você viu como o chute saiu mastigado, prensado, não saiu bom. O Palmeiras vai para o campo de ataque. Outra vez pela esquerda. Com o Júnior, bola para o Galiano. Se apresenta e recebe o Rogério. Aí o Alex tenta o toque de primeira. Zinho dominou, girou de novo pro Alex. Caiu no pé direito, ele bateu e ela passa. Olha aí, Arnaldo. Mão no ombro, mão no braço. Isso não pode. Não, mas não houve nada, ele só encosta. O Euler que se joga para cavar a falta. Tá certo o juiz. Olha aí a bola esticada outra vez pro Edmundo. O Roque Júnior vai nele. Caiu o Roque. Fica o Edmundo com a bola. Isso ele gosta. Trazer o zagueiro. Vai para cima. O Roque Júnior tá dando tranco. O Edmundo fica em pé. Consegue segurar. Joga bem pro Juninho. Daí dá para arriscar. Ele prefere o Edmundo. Na hora do toque, ele não conseguiu o correto. Agora sim, com o Evair. Bola pro meio. Ramon chega batendo. A bola vai para fora. O Vasco costurou bonito o ataque. Tocou de um pé pro outro. Na primeira que o Edmundo quis fazer isso, não deu certo. E essa movimentação do ataque do Vasco, Casagrande, o Edmundo vem para meia, o Evair abre, o Ramon fecha. Isso é duro de marcar. É o que precisa fazer o Vasco. O Vasco sempre, a força do Vasco foi essa. O campeonato todo se movimentando, tocando a bola, a chegada do Juninho e do Ramon de trás com a movimentação do Evair. O Vasco estava chamando o Palmeiras, que é uma tática, mas não estava saindo. Agora saiu. Essa é a melhor forma de quem joga pelo empate e joga em casa. Você tem que pôr medo no adversário. E a forma de pôr medo é você atacar, chutando no gol, tentando fazer o gol como agora. O Palmeiras vai para cima, precisa da vitória. O Filipão empurra o time dele para o campo de ataque. Os 2 zagueiros estão na área. Olha o escanteio cobrado. Kleber no peito, tentou o drible. Aí vem a marcação precisa. O Nasa chegou e tomou do Kleber, que ia fazendo jogada de atacante. É a vez do Vasco. Contra-golpe com o Edmundo. Vai para cima da marcação. O Rogério dá o primeiro combate, o Galiano está na cobertura, o Edmundo vai levando, vai tentando chegar no fundo, descolou o cruzamento, cabeçada do Ramon, pega Veloso. Agora o Ramon estava absolutamente livre no meio da área. Segunda vez que o Ramon entra ali como centroavante. Palmeiras domina com o Rogério. Olha aí de novo, ó. Como sobe sozinho o Ramon. Tentou a cabeçada numa dessas, dá até para dominar essa bola, pôr no chão e encher o pé. O resultado de empate, nunca é demais lembrar, dá o título ao Vasco. O Vasco que vai atrás. O Edmundo e o Kleber disputando essa bola lá pela direita do ataque vascaíno. Escorregou o Edmundo. Aí o Kleber sai com a bola. Acaba errando o passe. Passamos de 35, 0-0 no placar. Tem mais uma falta marcada pelo Sidraque Marinho. Você está revendo aí o lance. Aí o Sidraque foi conversar com o Edmundo, que tinha reclamado daquela entrada do Kleber. Um detalhe, 35 no primeiro tempo, nós não tivemos nenhum cartão amarelo. Precisou? Não. Aí o Sidraque pedindo para a moçada jogar bola. Parar de reclamação. É muita gente lá dentro da área. São aqueles empurrões e agarrões. Vem a cobrança, sobe o Galiano. Sobra de bola de novo do Vasco.
Felipe. Mauro Galvão está no ataque, de novo para o Felipe. Ele vem pelo meio. Boa movimentação do Edmundo, a bola foi esticada. O Edmundo dá uma brecada linda na bola e sofre falta. A parada de bola que ele deu matou a marcação. Aí o adversário só sobrou mesmo deixar a mão e acabar fazendo a falta. Olha que jogada. Kleber, anteriormente a jogada, quando a bola foi rebatida, ele ficou dentro da área impedido. Ele foi saindo, andando. Quando o Ramon pegou na bola, ele disparou naquela posição e recebeu a bola sozinho e deu esse drible. Quer dizer, o Edmundo é um jogador muito inteligente. Às vezes você pensa, pô, ele não volta para marcar, tá impedido. Ele tá se fazendo de morto para ocupar um espaço para fazer o gol. É um jogador fantástico. E aí no lance, na sequência do lance, o jogo tá parado, o jogador do Palmeiras está no chão. Os dois acabaram se chocando, ó. E foi um choque, ninguém quis pegar ninguém, né, Arnaldo? Isso é uma falta que se costuma chamar falta de jogo. Uma falta que acontece, o choque do Júnior. Houve a falta do Júnior, mas foi aquela falta veja na repetição. Os dois foram disputar a bola e o Júnior acabou fazendo a falta. Não houve maldade, não houve nenhum motivo para cartão amarelo nesse lance. E a contusão, os dois com as mãos nos rostos, é porque houve um choque realmente entre os dois logo depois do lance, ó. Quando o Edmundo breca, o Júnior chega, o Edmundo põe o corpo, o Júnior acaba puxando o Edmundo e aí os dois se chocam, há um choque de cabeças ali entre os dois, por isso que o Júnior sentiu, o Edmundo também, tá aí o Luiz Felipe de volta para o banco, como pediu o Sidraque, vai lá na beira do campo, dá a instrução, volta para o banco de reservas. Agora tem uma falta muito perigosa para o time do Vasco. Edmundo já fez um no campeonato de falta. Ele que vai para a cobrança. O Vasco fez 8 gols de bola parada, foram 2 de falta. Um deles de Edmundo. O Sidraque que é a barreira no lugar certo. O Edmundo está no lance. Lá no Morumbi ele bateu uma que obrigou o Veloso a uma grande defesa. Partiu Edmundo, bateu! Explode a bola no travessão de Veloso. Mais uma vez Edmundo levanta a galera no Maracanã. Olha que cobrança, o Veloso ainda chegou. Me pareceu ter tocado na bola. O Sidraque dá o tiro de meta. É uma bola rápida, difícil por aquele ângulo na câmera de frente. Deu a impressão de um desvio do Veloso, mas o Sidraque acabou dando o tiro de meta. Trabalha o Vasco com o Valber, daí Luizinho, lá na direita o Juninho, vai tocando o time do Vasco, o tempo vai passando, o primeiro tempo vai chegando ao final, já são 43 minutos, 0-0 no placar, o empate dá o título ao Vasco. Evair tenta o cruzamento, a bola é boa, chega o Pimentel. Palmeiras ainda vai tentando chegar lá pela esquerda, o Odivan não dá um momento de folga para quem cai no setor dele. Agora é o Euler, ele de novo tirou. É um jogador muito regular, não tem aquela classe, aquela categoria, mas tem a eficiência que o zagueiro precisa. Seríssimo nas suas jogadas o zagueiro Odivan. Aí tem uma bola parada, o time do Palmeiras, uma falta marcada pelo Sidraque, o Júnior bateu rápido. Abertura do Galeno até o Pimentel. Vem pelo meio nesse ataque o Pimentel. Nós já vamos chegando aos 45, passando dos 45, 0-0. Vem o Zinho, vai dominando, joga a bola para a área. O Roque Júnior estava lá, o Mauro Galvão não deixou. No rebote, bem, o Ramon girando, dominando com categoria. E o Mauro Galvão já saiu para dar uma aliviada ali na vida do companheiro que estava marcado. Olha o Felipe, sabe muito, joga muito, dribla bem, toca pro Ramon, bota na frente, o Felipe tá do lado, lá pela direita o Edmundo. Felipe prefere o lance individual, pode até arriscar o chute, faz mal feito, arriscou mal, bateu mal na bola. O técnico Luiz Felipe ao longo dessa semana dizia que terminar o primeiro tempo empatado não era tanto prejuízo para o Palmeiras. Na visão do Luiz Felipe, o Vasco pode se empolgar e atacar, e ir para cima e querer conquistar o título com uma vitória. Então ele vê aí a chance de um Palmeiras no segundo tempo. Será que o Vasco se empolga e vai pro ataque, vai para cima do Palmeiras no segundo tempo, Casagrande? Não, eu acho que não. O Vasco é uma equipe experiente, o seu treinador é experiente, o Vasco está fazendo um jogo que fez o campeonato todo. O Palmeiras que está um pouco arriscando um pouco mais. Então o jogo está equilibrado. Eu acho que é isso daí mesmo, não vai mudar muita coisa disso não. Apita Sidraque Marinho aos 46:30. Termina o primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. O Maracanã lotado acompanha a decisão. Esse empate vai dando o título ao Vasco da Gama. Mauro Naves, Roberto Tomé, os repórteres da Globo. Mauro e os craques do Vasco.
Mauro tá ali tentando falar com o Evair, tá com um pequeno problema no microfone do Mauro. Ele Não seja o suficiente, tem que dar 100 e pouco hoje para vencer o título. Agora legal. Tem que dar 100 e poucos por cento. Triste, mas Eu acho que o primeiro tempo foi bom, nós jogamos com muita vontade, muita disposição, criamos algumas oportunidades. Se a gente continuar assim, acho que a gente vai conseguir dar um adeus aí, não até breve, bem feliz. Tá certo, tá aí o Edmundo. E nós vamos para o segundo tempo aqui no Maracanã. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. São os 45 minutos que decidem quem vai ser o campeão brasileiro de 1997. O empate é Vasco. O Palmeiras precisa vencer. A bola tá rolando no Maracanã. Se ajeite aí para curtir muito mais emoção da decisão do Brasileirão 97. Palmeiras sabe da necessidade do gol e já vai pro ataque com o Zinho. Com jogadaça do Zinho. Invadiu a área, cruzou, Alex bateu. Carlos Germano. O Palmeiras começa a 1000 por hora. Que lindo lance de Zinho, chute de Alex. E o Carlos Germano, a bola escapuliu, mas ele foi buscar. Olha o Palmeiras começando dando um cartão de visitas de assustar o Vasco. Tá vendo aí o Antônio Lopes. E como de hábito, depois de assistir o primeiro tempo nas cadeiras, vem para o segundo tempo ficar ali perto do campo, perto dos seus jogadores. Vasco sai para o ataque com o Felipe. Tapa de primeira do Ramon para o Nasa, que vem chegando de trás. Antônio Lopes, que está tentando também o seu primeiro título de campeão brasileiro. Em 1974 o Vasco foi campeão e ele era auxiliar técnico do Mário Travalini, estava iniciando sua carreira. E ele que tem uma ligação boa também com o Luiz Felipe, que em 82, iniciando a carreira do Luiz Felipe como treinador, passou um período no Vasco da Gama acompanhando o trabalho do Antônio Lopes. São dois técnicos que se respeitam e até se admiram. Olha o número de faltas aí, 10 faltas fez o Vasco, 9 o Palmeiras. Essa foi dura do Roque Júnior para cima do Edmundo. Daqui a pouco o Arnaldo César fala se há um número razoável de faltas, essas 19 cometidas na decisão. Agora tá tudo igual em faltas, 10-10. O Edmundo não vai para a cobrança dessa. O Ramon tá na bola, mais atrás o Juninho, os dois combinam. Parte o Ramon, é ele quem bate de pé direito, a bola vai para fora. Abertura na direita até o Pimentel. Antes do Euler, a boa antecipação, a perfeita antecipação do Felipe. Depois o Zinho, um gigante o Zinho. Marca, ataca. Vem outra vez se constituindo na grande figura do Palmeiras, como foi domingo passado. Olha que belo toque do Alex. Um calcanhar maravilhoso para o Euler. É a melhor chance do Palmeiras. O Euler demorou. E na demora do Euler, a chegada de Mauro Galvão. O Euler ficou gritando com o juiz e quem sai de herói no lance é Mauro Galvão. Preciso, mas o Euler demorou um pouco para chutar. As informações rolando para você. O Palmeiras não sofre gols há 360 minutos. É um bom negócio sem dúvida, só que hoje o Palmeiras precisa fazer um gol. Só assim leva o título. O Palmeiras tem um ataque com 57 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Tem a melhor defesa do campeonato, o Palmeiras. Levou só 28 gols. O melhor ataque é o do Vasco, mas é o Palmeiras quem vai chegando. Olha que boa bola pro Zinho. O Bandeira dá impedimento. O Zinho olha, bota a mão na cintura. E o Heriberto Pessoa, o assistente, fica impávido. Impávido e errado. Errou. Ele errou no impedimento. Veja que no momento do passe dentro da área o Divan está dando condição. Veja, no momento do passe, o Divan dentro da área dava condição. Errou o Bandeira sergipano. Diria que essa ele errou por muito. E aí você está vendo de novo pela câmera invertida a chegada do Mauro Galvão. Ele trava, a bola bate na mão dele. Mas aí nem o melhor goleiro do mundo não é tão rápido, hein, Arnaldo? Não, mas não houve mão intencional. A bola bateu na mão dele, não houve intenção de cortar, então não houve pênalti. Palmeiras vai para o ataque com o Euler. Vai para a jogada para cima do Odivan. Ele tentou o drible, ficou no chão. O Odivan não fez nada e o juiz dá o tiro de meta, que favorece a equipe do Palmeiras. Joga agora a bola para o Júnior. Ele recebe. O Juninho já está na marcação. Ele breca. Rola para quem chega. É o Galeano. Arrisca um chute. A bola perigosa. Carlos Germano. Se estica
tentou o gol do Vasco, o time ainda não perdeu e faz uma defesa importante no chute do Galeano. Foi o 10º chute a gol do Palmeiras. O Vasco deu 7. O Palmeiras vem pro ataque, cruzamento de Júnior. Sobe a zaga, a bola ainda fica dentro da área. Acaba complementando agora o time do Vasco. Olha o Euler, arriscando um chapéu. Domina o Kleber, a bola espirra. Vem pro Edmundo. Agora é que são elas. Segurar o contra-ataque. Foi no corpo do Edmundo o Rogério. E a falta está marcada. Você viu a imagem do Antônio Lopes, também mandou o seu banco de reservas para o aquecimento. Os seus jogadores de reservas vão para o aquecimento também do lado do Vasco. E agora fica inclusive essa guerra estratégica aí dos dois treinadores, um querendo dar um nó na cabeça do outro. O Vasco chega com o Evair, tentou o Ramon. Mas foi esticado, o Ramon ainda briga, foi pro chão. A galera pede pênalti, ele bate na grama, fica revoltado. O Antônio Lopes também reclama. O Sidraque mandou o jogo seguir. E agora ele pega a falta do Zinho, que empurrou o Luizinho. Olha o lance aí, ó. O Ramon domina, gira a mão do Pimentel, tá na cintura do Ramon. Depois o Ramon faz um certo teatro. Vamos acompanhar esse lance. A bola passou e foi embora, Arnaldo. Pênalti do Pimentel no Ramon. Ele girou, o Pimentel perdeu a passada e agora com a mão esquerda puxa o Ramon. Viu? O Pimentel puxando o Ramon. Pênalti, o juiz estava em cima e não deu. Talvez por falta de coragem. Aí o Sidraque Marinho errando, portanto, na decisão. Um lance de falta dentro da área do Palmeiras. Continua 0-0 no placar. Nós vamos chegando a 9 minutos e 50 segundos. A história do Vasco no Maracanã, o time não perde há 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro. A última derrota foi em outubro de 96 para o Coritiba. E para times paulistas, há 4 anos o Vasco não perde por aqui. A última derrota foi exatamente para o Palmeiras em outubro de 93. Se o Vasco tem essa invencibilidade, o Palmeiras foi o time paulista que venceu o Vasco pela última vez aqui no Maracanã. O Palmeiras tem agora um jogador caído, o Júnior está sentindo, está no campo de defesa. Kleber, essa bola dividida aí com o Edmundo, Paulo. E o Vasco não perdeu no Rio de Janeiro neste campeonato. 18 jogos, 15 vitórias e 3 empates. Quando a administração informa aqui o público presente hoje no Maracanã, 95.481 torcedores. 95.481 torcedores, muita gente, portanto, você está revendo aí o lance, é o lance do Edmundo com o Júnior. Foi retirado de campo o Júnior. Palmeiras com 1 a menos. Olha o lançamento do Juninho. A bola chega no Edmundo. É bola boa pro Edmundo. Ele vai para cima do Kleber. Traz pro pé esquerdo. Viu o Evair. Ele dominou. Arriscou. Vai bater. Não conseguiu chutar. Demorou para chutar. Demorou para definir o lance o Evair. Aí acabou dando a chance da defesa do Palmeiras desarmar o ataque. Podia ter sido a grande chance do Vasco no jogo. Olha a bobeira ali, Edmundo. Salva embaixo. Vem de novo Edmundo. O Palmeiras quase entrega o gol pro Vasco. E depois o Palmeiras se safa com o Kleber embaixo do gol. Vai a loucura a torcida do Vasco. Olha a reação do Edmundo quando ele vê o Kleber salvar e ainda vai atrás. E aí o Kleber chega de novo para dividir. O Veloso vinha na bola. Que mole deu o Palmeiras. Esse é o outro lance, aquele lance do Evair, ó, que ele deu uma tropeçada na bola na frente do Roque Júnior, acabou não conseguindo chutar. Depois a saída de bola errada do Palmeiras e o Edmundo acabou tendo a chance do gol. Agora um sufoco danado lá dentro, olha aí, ó. Ele chuta, o Roque Júnior salva no primeiro lance, não, o Kleber mesmo salva no primeiro lance, o Roque Júnior ficou no chão, aí o Kleber veio cambaleando, mas conseguiu chegar antes do Edmundo, acabou sendo o herói. Olha que bobagem. E veja como é o negócio. O Kleber errou. O Kleber é que cruzou essa bola pro Edmundo fazer o gol. Foi salvar depois. Toca a bola no Roque e ele próprio vem pro lance. Quer dizer, primeiro foi vilão, depois posou de herói. Um erro infantil, porque nem quando você tá com a bola dominada, você vira, faz essa transversal no meio da área para atravessar a bola pro seu companheiro. Isso aí não existe. Principalmente com o Edmundo sozinho no meio da área, o Veloso fora do gol, ele não pode virar uma bola dessa. Olha o Felipe chegando, vai fazendo a jogada individual, tentou o cruzamento, chega a bola no Edmundo. Encara o Kleber, driblou 2, saiu o Veloso!
Sai Veloso e o juiz ainda pega a falta do Edmundo na dividida com o Veloso. Mas e a jogada do Edmundo? Passando entre dois, olha. Parou na frente do Kleber. Olha como ele puxa a bola, já tirou o Kleber, um abraço. E aí a jogada que ele gosta de fazer é trabalhar a bola de um pé para o outro. E a galera do Vasco grita. Ah, é Edmundo, grita a torcida. E aí acabou dividindo. Ele ia para tentar o chute, o Veloso veio cheio de coragem para a bola. Mas a jogada é qualquer coisa, hein, Casagrande? É a jogada que vai encantar o futebol italiano. A Fiorentina vai, como eles dizem na Itália, vai sonhar com as jogadas do Edmundo que ele vai fazer a cada domingo, a cada partida. E nesse lance aí, é uma final do campeonato. A bola não estava na mão do Veloso, ele está chegando para fazer o gol. Ele quer fazer o gol, entendeu? É a final, veja bem, ela está dividindo com o Galeano. Ele tem que fazer o gol, precisa da vitória. É, mas que o pé dele sobrou para cima do Veloso, sobrou. Doeu, de ver, doeu. Mas ele fez a jogada. O Veloso já está ok. O jogo reiniciado, 0-0 no placar do Maracanã. Quem tem Globo tem tudo. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. E o Edmundo acabou recebendo um cartão amarelo. Depois do lance, ainda ficou conversando, falando com o Sidraque. O Sidraque veio e deu o cartão amarelo. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo por Edmundo. O Edmundo acabou recebendo duas ameaças, do Veloso e do Zinho. Foram companheiros, os três no Palmeiras. Olha o Euler tentando a jogada individual para cima do jogador Odivan. Sai bem Carlos Germano. Agora foi a vez do Carlos Germano salvar o Vasco. No lance bonito também do Euler, olha, um drible, uma finta de corpo. Aí ia tentando o toque por cima, o cotovelo direito do Carlos Germano faz a defesa. Bela jogada do Euler. Aí depois ele não conseguiu evitar a saída de bola, é escanteio. Você está vendo o lance várias vezes, a partida está paralisada porque o Carlos Germano está sendo atendido. E você fica curtindo a beleza de jogada do Euler por todos os ângulos possíveis. Carlos Germano que depois, nesse lance, ó, ele acabou tomando uma trombada, sentiu, está no chão, está sendo atendido. Quer dizer, em relação ao Edmundo, quer dizer, ele jogou 3 temporadas em São Paulo, 2 pelo Palmeiras, juntamente com o Zinho, Veloso, jogou no Corinthians, e não se tem notícia de que Edmundo tenha feito algum amigo entre os jogadores dos dois clubes. E no momento também vai ser feita a substituição na equipe do Palmeiras, vai entrar Marquinhos no lugar de Galeano. Faz a alteração, portanto, enquanto você está vendo aí de novo a belíssima defesa do Carlos Germano, salvou o time. E aí depois ficou sendo atendido, o jogo parado. Você curtiu como pôde por todos os ângulos o lance. Passe do Alex aqui para o Júnior. Palmeiras vai chegando pela esquerda, o Viola se mexeu, recebeu, o combate já é do Odivan. Sempre ele saindo no combate aos jogadores do Palmeiras. Do Júnior para o Zinho. O Júnior se meteu nas costas da zaga, chega o Júnior, vai pro cruzamento, Carlos Germano, foi uma pancada pro gol. O cruzamento é uma pancada, olha, aí não dava para cruzar, porque o Juninho do Vasco chegava marcando. O Júnior encheu o pé esquerdo, brilha de novo o Carlos Germano, o invicto Carlos Germano no campeonato. Olha o cruzamento do Júnior, a bola explode na cabeça do Luizinho. Aí a zaga do Vasco vai tirando, é um lance perigoso. Muita gente do Palmeiras na marcação, o Zinho atrapalha a vida do Ramon, mas ele acaba sofrendo a falta e o jogo fica parado. Quem tem Globo tem tudo. O Vasco tem o melhor ataque do campeonato. E 12 vezes o time de melhor ataque do campeonato foi campeão brasileiro. Portanto, o time do Vasco tem esse dado a seu favor na história do campeonato. O Vasco fez 69 gols, é o time que mais fez gols em uma edição do Campeonato Brasileiro. Superou o São Paulo, que em 86 tinha feito 62. E o Palmeiras vai chegando, olha a bola pro Viola. Ele tá na entrada da área, rolou pro Marquinhos. Carlos Germano de novo. O Marquinhos entrou batendo. E o Carlos Germano continua pegando. A pancada foi do Alex. Faça-se justiça ao Alex, que meteu o pé direito na bola. Chegou de pé direito batendo. E o Carlos Germano se estica para defender. Vem a cobrança de escanteio. A bola passa. O Palmeiras ameaça decididamente o sufoco. E fica exposto ao contra-ataque. Lá vai Edmundo para cima da zaga.
E aí foi na bola para travar o Roque Júnior. É um jogador do Palmeiras lá no ataque, o Viola tá sentindo, pedindo para parar o jogo. Ele tomou uma pancada no rosto, tá preocupado o Viola. Daqui a pouco o Pedrinho no Vasco. Palmeiras segue no ataque. Olha, o Viola tá sentindo muita dor. Aí tá certo. Joga a bola fora o Zinho, porque o Viola tá ali desesperado, pedindo a presença do médico. Carlos Germano chega nele, pedindo calma. O técnico Luiz Felipe agora chama o Oséias. É a contusão ali no rosto. Ele parecia levar a mão ao olho. Vamos acompanhar o lance, ó. Foi nessa bola aí, ó. Cotovelo do jogador do Vasco, do Nasa, sobrou no lado direito ali do rosto do Viola, ó. Tem o cotovelo que pega em cheio. Pode ter acertado o olho do Viola e ele ficou realmente preocupado ali, pedia desesperadamente para o jogo separado. Agora fica paralisado o jogo. Você viu aí de novo como foi atingido o Viola, ficou imediatamente no chão. E agora o médico do Palmeiras está lá dentro do campo para atender o camisa 9. Veja de novo, ó. Cotovelo esquerdo do Nasa, pega o Viola, e aí ele já cai com a mão no rosto, já cai sentindo. E o Mauro Naves informa agora que o Vasco do Antônio Lopes também vai mudar, né, Mauro? É, exatamente, vai entrar camisa 16, Pedrinho, saindo o número 8, Juninho. Pedrinho, que já fez 5 gols nesse campeonato, estava inclusive cotado a substituir o Edmundo, caso ele não pudesse atuar hoje. É um jogador jovem, um jogador que ajuda o meio-campo, mas é um atacante praticamente, Casagrande. É um jogador que bate muito bem de fora da área, canhoto, chuta forte. O Juninho deve ter saído por sentir algum problema, porque a alteração mais correta nesse momento talvez seria a saída do Ramon e a entrada do Pedrinho. Mas se a alteração também foi boa, o Pedrinho é um jogador que dá uma opção a mais, um chute de fora da área. Mas nesse momento o Palmeiras está melhor e está forçando e pode chegar ao gol a qualquer momento. Nós passamos de 26 minutos, 0-0 no placar do Maracanã. É a decisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco está aí por pouco mais de 20 minutos para ser campeão brasileiro com esse resultado. O Vasco campeão em 74, campeão em 89, vai nesse 1997, ficando mais próximo do título. O Palmeiras, 2 vezes bicampeão, em 72 e em 73, em 93 e em 94. Vai brigando pelo seu 5º título. Vai tentando chegar, precisa de um gol. Tá de novo no chão o Viola. Outra vez sentindo o Viola, para o jogo o árbitro. Não parou nada, ameaçou parar, olhou pro Viola, agora sim parece que ele vai parar o jogo. Nem precisou parar, invadiu o campo o médico do Palmeiras. O médico do Palmeiras invadiu o campo, agora ele tem que parar o jogo. Olha o Viola, ele vinha vindo na boa, de repente desabou. O negócio é mais sério do que parece. Não é só esse curativo ali abaixo do olho do Viola. Tipo, perdeu os sentidos o jogador do Palmeiras. Se eu disse agora há pouco que um time com o melhor ataque foi 12 vezes campeão brasileiro, é o caso do Vasco, tem o melhor ataque do campeonato, tem uma boa aqui pro torcedor do Palmeiras. Em 9 jogos disputados no Rio entre os 2 times do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias do Vasco. Não empatam um jogo aqui no Rio, esses 2 times, há 14 anos. 5 jogos disputados nesse período. Quer dizer, o Palmeiras tem aí na história a sua chance. Você está revendo agora o lance que provocou a contusão no Viola, a cotovelada, o choque com o Nasa. O Viola saiu, foi atendido, botou aquele curativo abaixo do olho esquerdo, abaixo do olho direito, e depois na volta sentiu outra vez. Sentiu outra vez. E o Sidraque veio aqui solicitar uma ambulância para o Viola. Quer que ele imediatamente seja levado ao hospital para analisar melhor a gravidade. E a coisa ficou grave e o Luiz Felipe acabou de botar o Oséias para forçar um jogo com 2 atacantes. E agora, certamente, se o Sidraque já foi pedir uma ambulância para levar o Viola, a situação do Viola é de preocupar e ele não tem condição de seguir no jogo. E o Tomé está ali pertinho da confusão com o Viola. É claro que quando ele tiver uma informação do médico, se o médico conseguir parar para falar alguma coisa, ele vai trazer para o amigo da Globo. Aqui o Palmeiras ataca. Boa bola do Oséias para o Júnior. O cruzamento. Tira a zaga do Vasco. Tira o Felipe. Recebe ali o cumprimento. E olha aí o Viola. Parecendo desacordado. Viola parecendo sem sentidos mesmo. Viola desmaiado, sendo retirado de maca. E vai ser imediatamente levado, evidente, para um hospital. Tá ali o médico do Palmeiras, parece que medindo o pulso, controlando o pulso do Viola. Situação preocupante
do atacante do Palmeiras. Aqui tem um escanteio para o time palmeirense. Zinho na batida. Sai Carlos Germano, um soco na bola. E aí a alteração que vai ser feita. A entrada do Nelson, número 15, a saída do Evair, o número 9. Você viu enquanto espera a alteração, o Edmundo deu uma encostada aqui, conversou com o Antônio Lopes, o Valber também estava ali perto do técnico. A torcida do Palmeiras dá a sua força para o time, dá um tom em verde e branco ao Maracanã. O torcedor do Palmeiras ainda levando fé. O Vasco vai se fechando, o jogo passa de 33 minutos, falta em cima do Edmundo. O jogo está chegando no seu momento crucial, Casagrande. É um momento importante, o jogo chegando no final, o Palmeiras jogando bem melhor que o Vasco no segundo tempo. Fora aquela jogada que foi erro da defesa do Palmeiras, o Vasco não criou nada, vai se defender ainda mais, tirando o Evair. Quer dizer, o que dá a entender é que o Palmeiras vai para cima e o Vasco vai tentar segurar esse 0 a 0 até o final para ser campeão com empate. Vai para a cobrança de falta a equipe do Vasco, olha a bola para a área e a cabeçada vai para fora. A jogada aérea do time do Vasco é um lance forte. Já fez 12 gols de cabeça no campeonato o Vasco. Nessa chegava aí o Nelson, novinho no jogo. Ia ser uma estrela danada se consegue entrar e já fazer o gol. Saída de bola do time do Palmeiras no campo de defesa. Tá aí o Roque Júnior. Ele joga a bola com o Marquinhos. Em campeonatos brasileiros, 14 anos sem empates. São 5 jogos nesses 14 anos com vantagem do Palmeiras. 4 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras tem vantagem nos jogos aqui no Rio. O time do Palmeiras recebe um apoio agora da sua torcida, que vem aí num último incentivo para tentar trazer o Palmeiras para o jogo, para o gol do título. A galera do Vasco, em muito maior número, responde. O jogo vai chegando aos seus momentos finais. Sempre aquele toque de drama, de emoção, de tensão a mil. Aberto da esquerda o Zinho. É bom como ponta, vai para cima da marcação. O Valber encara, o Zinho tenta levar para o fundo. O Valber é experiente, faz a marcação. Houve o toque, o Sidraque dá o escanteio, protestos gerais. E o último toque pareceu do Zinho realmente. O Valber chegava marcando e o Zinho acabou tocando na bola. Mas houve a falta. Vem a cobrança de escanteio pro Zinho. Olha a subida. Passa a bola por 2 atacantes do Palmeiras. Lá na pequena área do Vasco, o Cris chegava no lance. O jovem Cris. Depois da subida do Euler. O toque do Kleber. Olha como o Cris chega 1/10 de segundo atrasado para tocar essa bola para dentro. Põe a mão na cabeça, o Kleber não acredita na chance que o Palmeiras desperdiçou. A torcida do Vasco grita de novo, incendeia outra vez o Maracanã. O torcedor do Vasco vai vendo o tempo passar e o título ficando mais perto. Domina Rogério. Olha lá na direita. Viu o Pimentel, ele domina. Espera a aproximação de alguém. Poucos jogadores chegam perto, então ele prefere o lance individual e inverte tudo. Do lateral direito, Pimentel, para o lateral esquerdo, Júnior, que a essa altura é ponta. Foi para cima do Ramon, tocou no meio, Zinho, de novo, Júnior, vai para o fundo, cruzamento, não saiu. Nós já temos 38 e 45. São 6 minutos do tempo normal, mais os acréscimos da arbitragem. O Vasco a poucos minutos de comemorar o título brasileiro. O Palmeiras vai pra briga, vai pra luta, vai pra cima, tenta o gol que vai ser o gol do campeonato. A frequência de gols do Palmeiras, 11 dos 57, foram marcados nos 15 minutos finais. Portanto, o torcedor do Palmeiras sabe que o seu time tem força para chegar no fim do jogo e conseguir o gol que precisa. Essa é a expectativa do torcedor do Palmeiras. Claro que essa é a torcida contra do torcedor do Vasco. Ali dividida do Edmundo com o Roque Júnior, o juiz já marcou uma falta do Edmundo. Quem tem Globo, tem tudo. Kaiser, grande pedida, grande cerveja. A chegada do Palmeiras pela esquerda, outra vez com o Júnior. Agora ele capricha no cruzamento, olha a bola para a área, cabeçada para fora. Subiu de novo o Cris. O garoto Cris que entrou no lugar do Viola. Torcedor
pode se lembrar que em 1988, um garotinho chamado Viola entrou para jogar do time do Corinthians e na prorrogação do jogo Corinthians e Guarani em Campinas, na decisão do Campeonato Paulista, o Viola fez o gol. O jogo foi 1-0, o Corinthians foi campeão. Seria em 97 a repetição da história, um garoto chamado Cris entrando no campo, ele já teve 2 oportunidades. O Palmeiras vai para cima, o Vasco se defende, fica só o Edmundo no campo de ataque. Olha o cruzamento, chega o Cris na bola, tenta levar para o fundo, chega protegendo a zaga do Vasco e o Cris acaba cometendo a falta. O arremesso lateral é para o time do Palmeiras, o jogador Rogério foi quem sentiu e foi embora. Em 12 das 26 decisões de campeonato brasileiro, a equipe de melhor ataque foi campeã. É o Vasco da Gama, que vai com seu melhor atacante, o Edmundo, para cima da zaga. Driblou, tomou a falta, ficou no chão. O artilheiro do campeonato com 29 gols. O maior artilheiro da história do campeonato brasileiro, com o ataque do Vasco, é o ataque mais eficiente da história. Ele foi para cima, está praticamente sozinho agora e vai para cima. Nessa hora você tem um Edmundo, pode até deixar ele sozinho lá na frente. Esse é o detalhe, a diferença do campeonato todinho foi essa. Você tem um jogador que desequilibra pro Vasco, tem o Edmundo, então você consegue ganhar algumas partidas jogando até mal, até tentando se defender, como é o caso de hoje, tá? O Palmeiras está em cima nos 45 minutos, até os 40 minutos do segundo tempo, todinho em cima do Vasco e só o Edmundo na frente. Numa jogada individual ele pode acabar fazendo um gol e o Vasco ganhar a partida e sendo campeão com uma vitória, mas nessa partida o Palmeiras está melhor. Cartão amarelo pro Zinho, que reclamou da falta que fez no Edmundo. A falta para o Vasco da Gama, 43-10. Se sai um gol do Vasco, o Maracanã explode de vez. Veloso vai no chão. E o juiz para. O jogo já tinha marcado provavelmente ali um impedimento do ataque do Vasco que entrava. Mas impedimento não tinha nenhum. Vai entrar Alex daqui a pouquinho no Vasco. Mais um zagueiro que vem para o jogo. O Palmeiras vai para o ataque com o jogador Euler. Vem firme na marcação o Nasa. Divide, ganha. O Euler briga. Recupera pelo Palmeiras. Toque pro Oséias. De Marquinhos pra Zinho. Palmeiras é todo ataque. Vem Pimentel. Bola pra área. Buscando o Oséias. Ele subiu. Carlos Germano. Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Deixa o Oséias acabado no gramado. Que defesa de Carlos Germano, acompanhe. O Oséias pelo alto era opção. Só não contavam com Carlos Germano no gol. Espalmando uma bola bem cabeceada pelo Oséias. É a pressão do Palmeiras contra a defesa do Vasco. Veja como é, o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, hoje precisa do ataque e o Carlos Germano vai brilhando. Você vê que o Vasco lutou a semana toda para pôr o Edmundo em campo, mas quem é o homem do jogo é o Carlos Germano. Então se o título vai para o Vasco hoje com esse 0-0 ou 1-0, ou o que acontecer durante a partida até o final, o Carlos Germano é o homem do jogo. O Vasco tem que agradecer o Carlos Germano por essa partida, porque realmente já saiu invicto no campeonato, você viu. Aí o Kleber dominando. O Viola está sendo levado para o hospital numa ambulância. Há uma suspeita ainda extraoficial, nada oficial, que o Viola teria um traumatismo craniano. Ou seja, uma pancada que deixa o jogador com problemas. Então ele vai para o hospital ser atendido com todos os detalhes, com toda a precisão. Os médicos do Palmeiras levando o Viola para o hospital. Aqui o jogo já passou dos 45. Nós temos 45-15. O Vasco vai empatando. São os acréscimos agora. O torcedor do Vasco vai comemorando o título. Essa defesa do Carlos Germano deu uma gelada de novo no torcedor do Vasco, que estava pulando, cantando, agora está quieta. O torcedor, o garoto, arregala o olho para esperar o apito final do Sidraque Marinho. O Palmeiras quer ataque, o Palmeiras quer jogo. O Luiz Felipe chama o time para o ataque. Weber. Diga, Tomé. Complementando a informação do Viola, ele foi levado para o Hospital São Lucas, onde vai ser observado, saiu ainda tonto do Maracanã. E o médico... Olha o cruzamento para a área, sobe o Oséias, sobe a cabeçada, Carlos Germano. Complete, Tomé. O médico Aldo Guida do Palmeiras acompanha o jogador até o Hospital São Lucas. O torcedor do Vasco agita a bandeira, estoura fogos, já começa a comemorar. O torcedor do Palmeiras fica tenso, fica na expectativa, esperando o que agora seria o milagre do gol do título. O time vai pra frente, o time se solta.
Olha onde está o Pimentel brigando. Aqui pela ponta esquerda. Agora não tem tática, não tem nada. Tem a vontade. Cruzamento para a área buscando o Oséias. Ele desvia de cabeça. A bola vai para o Carlos Germano, que cai, defende, faz onda. A invasão ali do lado do campo já é total. O torcedor já está aqui dentro do campo. Muita gente entrou pelo túnel do Vasco. Foi aberta a porta aqui. Muitos torcedores já dentro de campo. E agora explode o grito do torcedor vascaíno. De tricampeão pelos títulos de 74 e 89, e este que está muito próximo em 97. Vai prendendo bola no campo de ataque o Vasco, vai segurando o jogo. O Sidraque olha no relógio, está perto de terminar, são 47 minutos, 0-0. O título fica com o Vasco com esse placar. O Palmeiras ainda espera um minuto a mais para tentar algo mais. Sidraque está do meio do campo, onde o juiz adora terminar jogo, mas ele deixa a partida ir para frente. Segue o Palmeiras, vem o Cris, rola no meio pro Zinho. Não há palmeirense no Brasil nesse momento que não esteja aí dentro do campo tocando bola com o time. Pinta Sidraque Marinho. Termina o jogo do Maracanã. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. O Vasco da melhor campanha. O Vasco das 21 vitórias do campeonato. De 6 empates e de apenas 5 derrotas. O Vasco de 70 pontos conquistados. Do artilheiro Edmundo de 29 gols. Do craque do campeonato Edmundo. O Vasco é campeão brasileiro de 97. Repete 74. Repete 89. E faz explodir mais de 94 mil pessoas no Maracanã. Chorando muito o Edmundo, Kleber, sendo carregado no meio campo. Luizinho, essa grande vitória do Vasco. Não, melhor, né? Aí o Mauro tá lá perto do Edmundo. Edmundo que se despede do Vasco da Gama. O torcedor vascaíno chora, pula, dança, vibra. O Edmundo chora. O Edmundo se despede do Vasco, onde ele começou, onde ele foi lançado para o futebol. Depois teve passagens pelo Palmeiras, passagens pelo Flamengo, pelo Corinthians. Voltou ao Vasco da Gama para reencontrar o seu melhor futebol, para fazer 29 gols no campeonato, entrar para a história como o maior artilheiro da história do brasileiro, para ser o melhor jogador, para ser também o mais polêmico, o mais discutido, o que erra em algumas atitudes, mas é o ídolo desta conquista vascaína. O ídolo pelo craque que é, pelo trabalho que fez, está aí sendo carregado, agitando a bandeira do Vasco, recebendo o apoio da galera, e foi até a semana da decisão o assunto. Vai jogar, não vai jogar, é julgado, é absolvido e joga. Veja as imagens do Maracanã, o gramado absolutamente invadido pela imprensa, pelos repórteres, pelos torcedores. Vamos ouvir o Mauro Galvão. Nós merecemos o título até o último minuto. O Palmeiras foi um adversário muito difícil, mas a nossa equipe teve garra e teve moral para aguentar até o fim do jogo. E aí o título é nosso. O Vasco é tri. Vamos lá, galera. E Mauro Galvão também é tri, né? Ganha pela terceira vez o Campeonato Brasileiro. Ele que ganhou em 79 pelo Internacional de Porto Alegre, no ano passado pelo Grêmio, é agora o bicampeão. Ganhou 86, ganhou 96 e ganhou 97. Aí o Mauro Galvão, ele que brigava com o Luiz Felipe, técnico do Palmeiras, por esse título de bi consecutivo. 3 títulos brasileiros na carreira, 35 anos, e também uma das marcas dessa conquista do Vasco da Gama, o jogador Mauro Galvão, experiente e com aquela força de vontade, com aquele preparo físico que só o Mauro Galvão tem. A festa do Vasco continua. A torcida do Vasco, claro, não arreda pé do Maracanã, só sabe gritar tricampeão. É campeão brasileiro de 1997 o Vasco. Deixa o Rio de Janeiro na frente de São Paulo. Agora são 10 títulos para o futebol carioca, 9 títulos para o futebol paulista. Eles que estavam empatados. O Antônio Lopes está aí, fazendo a sua festa. Tem que abraçar o Edmundo agora. Agora um abraço de Antônio Lopes e Edmundo. Do Edmundo, não é? Parabéns para o senhor, que o senhor merece a frase do Edmundo para o Lopes. Aqui o Carlos Germano. Acho que o grupo aí, o grupo
todo, o grupo é que foi maravilhoso, eu acho que a razão dessa conquista se deve única e exclusivamente ao grupo. Aqui, Carlos Germano, goleiro de importantes defesas, você praticamente garantiu o título, hein, Germano? É campeão! Difícil, Tomé, na decisão tudo é difícil, até mesmo a defesa mais simples. Acho que o Vasco está de parabéns pelo que fez. Aí está. Sai cercado pelos torcedores. Goleiro de grande atuação, Carlos Germano. Com vaga praticamente garantida na seleção brasileira que vai para a Copa do Mundo na França, Carlos Germano entrou depois de momentos difíceis do Vasco, não renovava o contrato, não podia nem treinar. Entrou para continuar a sua bela carreira, ficou invicto no campeonato e foi importantíssimo nessa decisão do título. O Vasco campeão brasileiro de 97. Aí Aí mesmo vai Deus falando. que eu tenho, para que ela possa ter a tranquilidade, a felicidade e a paz que eu tenho. Você vê o Juninho comemorando e o Evair falando com o Tomé. Evair, você que jogou no Palmeiras, para você que jogou no Palmeiras tantas temporadas, o que representa esse título? Representa muito porque um jogador de 32 anos é sempre discriminado. E, mais uma vez, eu quebrei um tabu, não só no futebol. Quando eu saí de Crisólia, disseram que eu voltaria uma semana depois. Eu voltei alguns anos depois, campeão brasileiro e campeão paulista. Agora, mais uma vez, eu tenho 32 anos, achavam que eu estava acabado por futebol. Mas o Senhor, meu Deus, que é o Senhor que faz todas as coisas. Mais uma vez, Ele me deu paz e tranquilidade e forças para chegar até aqui. Vamos ouvir agora o Nelson. Se fez justiça, né, Nelson? Fez justiça. Eu acho que esse título, nós temos que oferecê-lo ao doutor Eurico Miranda. Acho que ele está de parabéns, ele deu demonstração de que é seu dirigente dentro e fora de campo. Doutor Eurico, em nome do grupo, esse título é seu. Você ouviu o desabafo do Evair, um desabafo bem sincero, sentido, emocionado do Evair. Um agradecimento do Nelson, a coletividade do Vasco. Tá todo mundo ali. Nós já tivemos o Carlos Germano conversando com o Tomé, mostrando também toda a sua força. O Carlos Germano, uma grande figura do jogo, que já falou com o Roberto Tomé. O Juninho está aí comemorando, o Evair, o Edmundo, todas as estrelas do Vasco passando. Evidentemente que a decisão foi como disse o Pedro Bial na semana passada na abertura do Fantástico. O jogo de futebol é uma coisa, a decisão é outra. A decisão deixa um mundo de gente satisfeita, a torcida do Vasco vibrando, pulando, comemorando. Do outro lado fica o torcedor palmeirense chateado, batido, evidentemente. Ninguém gosta de perder uma decisão. Está aí o pessoal do Vasco fazendo a festa com o troféu que eles ganharam com muita justiça. Foi o melhor time do campeonato em campanha, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o craque Edmundo e hoje o Carlos Germano brilhando. A defesa do Vasco, aliás, se não foi a melhor do campeonato hoje, foi a que teve mais trabalho. E um dos zagueiros que ajudaram a segurar o negócio está com o repórter Mauro Naves. É exatamente, Kleber. Se o Edmundo foi o grande artilheiro, um símbolo desse time, a segurança mesmo estava na defesa com o garoto. 36 anos, mas correndo como 16, né, Mauro Galvão? Terceiro título. Graças a Deus estamos muito contentes com esse título. Nós e toda a torcida que veio nos empurrar, veio nos incentivar. Essa conquista é muito importante para nós, porque nós sabíamos que, apesar de nós termos feito uma grande campanha, não bastava ainda. Necessitávamos ainda de jogar essas duas partidas com o Palmeiras para poder conquistar o título. O que o Vasco teve que os outros não tiveram? O Vasco teve muita garra, teve muita determinação e procurou aliar a força, a técnica, a experiência, a juventude e uma grande vontade de vencer. Aí, Kleber. Mauro Galvão, 36 anos, pela terceira vez campeão brasileiro. Pois é, e os mais de 95 mil torcedores que vieram ao Maracanã continuam assistindo essa festa. Você viu o Edmundo, enquanto o Mauro Galvão falava com o Mauro Naves, o Edmundo erguendo a taça, artilheiro do campeonato com 29 gols, ele que está indo para a Fiorentina da Itália. Agora vem a tradicional volta olímpica, aquela volta olímpica que não há torcedor que não resista. Fica realmente esperando a volta olímpica. Uma campanha maravilhosa, foram 33 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Você está vendo aí com o helicóptero da Globo a imagem do Maracanã, como ainda tem muita gente dentro do campo também, uma infinidade de pessoas comemorando
comemorando, vibrando com o Vasco da Gama. Jogou com o regulamento na mão nas duas últimas partidas, empatou o jogo lá no Morumbi, empatou aqui no Maracanã e comemora o terceiro título brasileiro. Em 74, em 89 e agora em 97. É por isso que toda essa galera continua no Maracanã. Daqui a pouco tem mais da decisão no Fantástico e tem também o título que o Brasil conquistou lá na Arábia, goleando a Austrália 6-0. Ao lado do Edmundo, é a tua vez de desabafar, Edmundo. Eu não tenho nada aqui desabafar. Acho que Então comemorar. temos que comemorar. Acho que essa galera aí toda veio aqui no Maracanã, em todos os lugares que a gente foi, nos apoiando o tempo todo. Acho que a gente tem que comemorar e dar um pouco de alegria para esse torcedor. Deixa um abraço, então, já que você está indo embora, Edmundo, a sua mensagem para esse país do futebol que você está deixando, trocando pela Itália. Rapaz, até agora, estava falando disso aí com muita naturalidade. Tá chorando, Edmundo? Nem a hora de ir embora, é muito triste. Tá chorando o jogador Edmundo? O que te deixa tão triste, Edmundo? Deixar o Brasil, deixar o futebol brasileiro? Não, acho que você recebeu o carinho desse povo todo, diariamente, nas ruas, dentro do clube, dentro do campo. Isso não tem preço. Acho que a gente tem que pensar sempre um pouco mais no lado profissional. Mas o coração não... 29 gols no campeonato, Edmundo, é uma marca que não vai ser tão fácil ser batida nesse Brasileirão. Por 20 anos para alguém conseguir bater uma marca de 28, eu acho que tudo pode acontecer no futebol. Pode o ano que vem outro fazer 30, 31, mas com certeza há uma dificuldade muito grande para fazer 29 gols. Qual será a próxima marca do jogador Edmundo no futebol mundial, Edmundo? A única coisa que eu pretendo agora é ser campeão. Vai chegar na seleção brasileira, você confia, né, Edmundo? Chegou a tua vez. Estou trabalhando para que isso aconteça. Tá aí, portanto, o jogador Edmundo, num depoimento muito emocionado, está escoltado por vários seguranças. Nós estamos no meio da roda, feito uma roda de pelo menos 8 seguranças, protegendo a saída do Edmundo, nós estamos aqui ouvindo. Essa não existe. Só você olhar aí em volta, tem 90 mil torcedores do Vasco felizes, deve ter mais milhões lá fora e você poder passar um pouco de alegria para esse povo, não tem preço. É teu ideal de vida passar alegria, Edmundo? Acho que a gente, quando recebe alguma coisa de Deus, uma coisa dada de livre e espontânea vontade, é porque você tem uma missão de dividir e fazer com que outras pessoas que não tenham recurso e não tenham conhecimento de outras coisas, sejam alegres com magia, com futebol. Eu acho que essa é a minha missão aqui na Terra. E, graças a Deus, 5 anos de futebol profissional, por 3 vezes eu consegui dar essa alegria, que é ganhar o título brasileiro fora os outros títulos. Agora acho que está na hora de dar uma alegria maior. Edmundo, é esse lado que você quer que o povo conheça, quer que o povo te respeite, pelo ser humano que às vezes fica esquecido por tudo que acontece, Edmundo? Não, se as pessoas não gostam, me respeitam, aí é de cada um. Acho que no meio que eu vivo, dentro dos meus amigos, meus familiares, eu sou muito respeitado, muito querido. Eu acho que essas pessoas são mais importantes para mim que qualquer outra coisa. É muito ruim você ser mal visto. Isso é uma coisa ruim. Mas nem Deus, nem Jesus Cristo, Salvador de todo mundo, eu não posso ter a mínima pretensão de agradar. Mas a gente vai fazendo o que pode. Aí, portanto, o jogador Edmundo, ele agora pede licença, escoltado por vários seguranças. É um outro lado do Edmundo, o lado de um ser humano que comete as suas falhas, hein, Luciano? Show de Edmundo e Carlos Germano na conquista vascaína. Mais de 90 mil pessoas e muito mais de 90 minutos de emoção no Maracanã. Tua imensa torcida é bem feliz. Os vascaínos já mostram o prato principal para saciar a fome de títulos. E os palmeirenses sonham com um Natal feliz. Esse é o 5º título que vamos levar para São Paulo com toda alegria. Do lado de dentro, o show dos carecas prende a atenção de todos. Quase todos. Um batalhão de 120 radialistas ainda ajusta os detalhes para a decisão. Detalhes um pouco enrolados.
De norte a sul, o Brasil grudado no radinho. 18 horas direto do Maracanã. Tem Palmeiras e Vasco, Campeonato Brasileiro. E chegou a hora do show de Edmundo. Por causa do calor, um primeiro tempo em ritmo lento. Alex chuta de direita e a bola passa por Carlos Germano. A única chance do Palmeiras. Para movimentar o jogo, só mesmo ele. Edmundo cobra a falta na trave. O segundo tempo parecia ser só de Edmundo. Kleber dá um presentão de Natal para ele. O próprio zagueiro e Roque Júnior correm a tempo de evitar o 30º gol de Edmundo no campeonato. Quem sabe agora passa como um alfinete entre Kleber e Júnior e divide com Veloso. Aos poucos o Palmeiras descobre que o Vasco tem mais que Edmundo. Esta é a 14ª partida de Carlos Germano sem derrota no campeonato. Germano só esqueceu o jogo por um instante, quando socorreu Viola, que se machucou gravemente depois de um choque com o apoiador Nasa. No último lance, Oséias tenta o gol do título e esbarra de novo em Germano, que garante o tri vascaíno. O Oséias cabeceou muito bem, eu estava bem colocado. Acho que bate de parabéns, um time de sorte. Mas a torcida celebra o herói do campeonato. Edmundo, o polêmico. Edmundo, o imprevisível. Edmundo, o craque. Não há como negar. Nenhum outro jogador mereceu tanto erguer essa taça. O artilheiro é carregado, ovacionado e desabafa. Minha família, meus amigos, meus companheiros, essas têm uma imagem super positiva. Eu acho que é isso que me importa. Edmundo agora vai tentar agradar os italianos da Fiorentina, mas promete voltar. Tô dando só um tchau, que eu voltou com meu coração aberto. Agora a partida. Vai dar saudade, porque graças a ele, essa imensa torcida vai continuar bem feliz. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul. Os jogadores e dirigentes do Vasco comemoraram o tricampeonato com muita carne. Para os torcedores, festa dentro e fora do estádio. A torcida invadiu as ruas do Rio de Janeiro para comemorar a conquista do tricampeonato brasileiro. Mas foi numa churrascaria da cidade que a festa entrou pela madrugada. Dirigentes e jogadores do Vasco, uma espécie de comemoração oficial, onde o convite era ser vascaíno e o traje obrigatório, a cruz de Malta no peito, ou onde mais a imaginação permitisse. Tanta alegria só tornam ainda mais difíceis as coisas para o ídolo dessa torcida que está deixando o clube. Edmundo, ano que vem, joga na Itália pela Fiorentina. O campeonato que eu fiz aqui no Brasil esse ano, se eu fizer a metade lá na Europa, o reconhecimento é triplicado. Tendo em vista que outros jogadores estão fazendo lá 3 vezes menos do que eu fiz aqui e estão cotados para ganhar a bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Pois é, o Edmundo está se referindo ao Ronaldinho e ao Roberto Carlos, que estão cotados realmente para o título de melhor jogador do mundo. A eleição da FIFA será no dia 12 de janeiro e o Ronaldinho pode ganhar pelo 2º ano seguido. Hoje, o craque do Internazionale de Milão ganhou a bola de ouro, oferecida anualmente pela revista France Football, ao melhor jogador da Europa. O Ronaldinho é o primeiro brasileiro e também o mais jovem jogador a conquistar este prêmio. Mas voltando ao Edmundo, polêmico ele sempre foi, sempre será, mas com certeza nunca foi tão amado como agora. O Brasil hoje reverencia o talento de seu futebol, que o consagrou como o melhor do brasileiro e recordista de gols em um único campeonato. Edmundo está indo para a Itália, para a Fiorentina, e com um desejo: se tornar o melhor do mundo. Daqui estamos na torcida. E que seja, Edmundo, só um até logo. Que a gente se reencontre, caro Edmundo, em junho, em Paris, na Copa do Mundo, pro Penta.